Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Trabalhando com Automation Edge. Então, hoje é um dia super especial, nós estamos aí na segunda aula da semana do RPA na prática. Então, se você ainda não se inscreveu, dá tempo para você se inscrever, tá? Serão 3 aulas totalmente gratuitas, 100% online, onde você precisa somente entrar ali no link da bio do Instagram ou na URL que nós vamos deixar aqui nesse vídeo, e você faz a tua inscrição. Você vai receber um link onde as aulas estão disponíveis. Nós já abrimos a primeira aula na segunda-feira, hoje foi liberada a segunda aula e na sexta-feira a terceira aula. Então, você tem a disponibilidade de criar você vai receber uma licença free, onde você vai receber uma licença free, onde você vai conseguir instalar na sua própria máquina o software de desenvolvimento e vai construir um robô para ver se você curte automação, se você gosta de automação e se você está afim de entrar nesse mundo do RPA e vir trabalhar com a gente aí num futuro próximo, né? Se você quer se tornar aí um profissional que vai valer ouro nos próximos meses e mudar de vida, fazer realmente uma guinada na tua vida, se prepare que essa é a tua oportunidade, tá bom? Então, o tema de hoje a gente vai conversar sobre como chegar nos 5 dígitos mensais construindo robôs virtuais do zero com a ferramenta Automation Edge, tá? Então, tem muitas pessoas aí que estão falando, a gente está escutando muita gente falando, isso daí é balela, isso daí é mentira, não chega e tal. Então, assim, eu quero começar com uma pergunta para os instrutores, que nós estamos aqui os 3 juntos hoje, né? O Rosni e o Vitor e a Giovana, os 3 juntos, os 3 instrutores do RPA na prática, que também são consultores, são mentores, né? Estão aí na lida, no mercado de trabalho. E eu quero perguntar, Vitor, você já chegou nos teus 5 dígitos mensais? Já. Olha a seriedade dele. Já. Faz tempo isso ou não? Faz um tempinho já. Exatamente, eu não lembro quando, né? Mas como eu estou já há mais tempo trabalhando com RPA, praticamente desde que chegou, né? Sim. Que ano foi isso que chegou? Foi em 2000, o Vitor veio em 2018, né? A ferramenta foi em final de 2017, por ali. Foi. 2018 já tá. Aí o Fernando, né? Ele me chamou e botou no meu colo, Vitor, esse aqui é o futuro, cara. Estuda esse aqui e vamos trabalhar com isso porque a gente vai dominar o Brasil. Uau, hein? Não. Aí eu comecei, né? No começo foi bem difícil, né? Porque não tinha ninguém trabalhando com isso aqui, né? Então, não tinha conhecimento, não tinha gente. Até a gente conseguir fazer as POCs, né? Isso... eu fiz muita POC de graça, né? Então, até conseguir emplacar, colocar cliente, ter cliente, começar o projeto, para mim demorou um pouquinho por causa disso, né? Porque desde o início. O Vitor veio sedimentando o caminho, né, pra gente. Porque né? o que o Vitor está dizendo é o seguinte, né? Eu trabalhava principalmente numa consultoria antes, que foi justamente através dessa consultoria que a ferramenta veio para o Brasil lá em 2017. Então, no primeiro momento, a ferramenta ela ficava restrita aos clientes daquela consultoria, né? Então, a quem dentro ali da empresa adquiria, né? Os clientes da empresa adquiriam. Então, nós tínhamos lá dentro alguns desenvolvedores, no caso, tinha eu como coordenador do time, tinha mais um desenvolvedor, depois veio mais um, e o Vitor já veio num caminho diferente, que o Fernando chamou ele direto, para que ele pudesse ajudar os outros parceiros, né? Então, que eram as outras empresas que estavam começando a também oferecer a plataforma no mercado.
Então, quando o Vitor diz assim, não tinha mais ninguém fazendo, no mercado, fora da consultoria em que eu trabalhava, né, junto com o meu time lá, não tinha mais ninguém no mercado oferecendo. Então, era um pouco mais difícil de conseguir informação mesmo. Até para nós era muito novidade, né? Dentro mesmo da consultoria era muito novidade. Sim. Então, e o Vitor começou a se deparar com problemas em outros ambientes, né, alheios àquele que meu time lá dentro da empresa tínhamos contato inicialmente, né, Vitor? Isso. Então, essa era a dificuldade. Não tinha muita gente para conversar sobre o tema, não tinha muito conteúdo disponível. Projetos eram poucos também, não eram muitos projetos. E para mim demorou um pouquinho por causa disso, né? Sim, sim. Mas hoje tá bem mais fácil, né? Tem mais projetos, tem mais parceiros, tem mais clientes e não vão sofrer tanto quanto eu. O Vitor já asfaltou essa estrada pra gente, então já tá bem mais fácil. Se a Automation Edge é o que é hoje, a gente deve muito ao Vitor que auxiliou aí nesse início, né? Com certeza. Certeza. O Vitor é uma pessoa muito humilde, então ele não vai reconhecer isso, ele não vai aceitar. Isso não é nada combinado, tá? Mas de verdade mesmo. Vai ficar vermelho. Porque o que acontecia, né? O Fernando veio com essa estratégia de trazer a ferramenta e distribuir essa ferramenta através desses canais, esses parceiros que estão espalhados hoje pelo Brasil inteiro. Hoje são quase 50 empresas no Brasil inteiro oferecendo Automation Edge para os seus respectivos clientes. Então, num primeiro momento, eram 2 ou 3 parceiros. Então, tinha a consultoria que eu trabalhava, que era o principal e ainda é um dos principais até hoje, o principal distribuidor. E, através dela, ela virou meio que um hub, né? Então, através dela, os outros parceiros se conectavam e precisavam de mão de obra para entregar. E o nosso time dentro da consultoria era muito enxuto, né? A gente oferecia o serviço direto para os clientes nossos. E precisava de pessoas como o Vitor para fazer a distribuição e a implementação da ferramenta nos demais clientes que vinham chegando através desses parceiros que estavam chegando. Então, o Vitor fez muita POC de graça, de verdade, que eram... Essas POCs é Proof of Concept, né? Então, uma prova de conceito da solução para os clientes que... Era uma ferramenta totalmente nova, indiana, que ninguém conhecia no Brasil. Então, precisava provar o conceito, provar que aquilo realmente funcionava. Então, através do Vitor, do conhecimento que ele foi construindo muito de autodidata mesmo, foi provando conhecimento para esses clientes, prospects no primeiro momento, que viraram clientes. Aí veio a Gi, né? Giovana veio Nessa época que ele estava construindo, eu estava lá no restaurante. Ainda estava no restaurante. Mas depois, quando começaram a vir outros clientes, começou a vir mais demanda, aí a Gi fez um primeiro treinamento, algumas aulas só, né, Gi? Algumas aulas que eu fazia lá, que era para ser para o time. Era para ser para um time interno da empresa, porque lá naquela época eu já tinha essa preocupação com relação a... A consultoria na época ela tinha mais de 700 clientes na sua base, tá? E se esses clientes começassem a demandar, eu não tinha gente para entregar. Então, a minha ideia era o quê? Eu vou treinar os coordenadores das operações para que eles consigam ver as oportunidades, gerar demanda para a gente e eles mesmos, de repente, conseguirem fazer algumas coisas e já distribuir esse desenvolvimento. E aí foi quando a Gi veio e começou a assistir esses mesmos treinamentos. No começo, nós tínhamos, na primeira aula, acho que eram 42 alunos. Eu entrei na segunda aula. Na primeira aula foram 42 alunos. E aí, à medida que as semanas foram passando, foi sumindo o pessoal, né? As pessoas foram sumindo, porque, pensa... Eram coordenadores, né? Que já estavam inseridos nas suas operações, já tinham um monte de coisa para fazer. É difícil. Tinha um relacionamento com o cliente para cuidar e as suas operações, os seus operadores, né? Enfim... O foco não era RPA. Não era esse o foco. Então, chegou um momento que estava eu e a Gi, e acho que mais um, talvez. Não, acho que era só eu e você. Nos últimos dias ali, foram 7 semanas, então era uma aula por semana, eram 2 horas cada sexta-feira, que eu separava para fazer esse treinamento mais interno, assim, e a Gi veio convidada, né, para participar de fora. E aí que a Gi começou a gostar do negócio, né, Gi? Para mim, vou contar um por pouco. Favor.
Então, eu sou da área de tecnologia, né? Então, sou formada em BSI, mas nunca fui desenvolvedora. Sempre fui para helpdesk, service desk, acabei caindo na gestão de pessoas do service desk e lá eu fiquei, e lá eu mofei. E aí eu fiquei e, assim, é complicado porque meu salário também ficou, né? E eu não era... Assim, eu não me sentia completa, sabe? Eu curtia, gosto de trabalhar com pessoas, gosto. Mas, assim, uma coisa que me deixava muito chateada é que o resultado do meu trabalho dependia do resultado daquelas pessoas do meu time. E como dentro de Service Desk, normalmente você tem as pessoas que estão entrando na área de TI. Então, são pessoas muito novas, né? Que acabaram de entrar na faculdade e tal. E muitas vezes não tem ainda comprometimento, responsabilidade. E como eu dependia do resultado delas, muitas vezes eu tinha que ir lá na ponta e colocar a mão na massa, porque aquele resultado não ia ser bom e eu que ia levar, né, a culpa, a cobrança e tal. Tem que ficar puxando. Exatamente. Então, assim, eu dependia muito das outras pessoas e eu tinha muito a ideia de que eu queria trabalhar com o meu resultado, com o meu próprio resultado. Só que eu não... Quando eu fiz a faculdade, eu até tive contato com muita linguagem de programação, mas eu não me identifiquei com nenhuma, não deu certo. E eu achei que era muito difícil e que não era para mim aquele negócio. E eu, assim, sempre achei que eu não tinha me encontrado dentro da área de TI. E todo mundo falava, nossa, putz, a área de TI, você deve ganhar super bem, e não sei o quê. E não, aquela não era a minha realidade. Eu ganhava R$4.000. E, assim, isso porque eu era coordenadora. E aí, esse foi um dos salários mais altos que eu tive, em torno de R$4.000. E eu ficava sempre com aquele ranço, e por isso que eu fui atrás de virar chefe de cozinha e tal. E quando eu encontrei automação, eu falei, cara, assim, eu fui para automação porque eu estava desempregada. Eu precisava ganhar dinheiro. Eu estava mais de um ano sem ganhar dinheiro, porque no restaurante, como eu era a dona do restaurante, né, uma das sócias, eu era a última a receber grana, né? Era só se sobrasse. Se sobrasse. E nunca sobrou, né? Então, não tinha como. E aí, eu tava necessitando, eu tava com saudade dos meus R$4.000 até. Só que não tinha vaga para os R$4.000 naquele momento que eu voltei, e veio o RPA. E eu falei, cara, vou tentar, né? Vou tentar. Meu marido apostou em mim, foi lá e me deu um notebook de presente, porque eu não tinha computador em casa, mas só tinha Linux. Meu marido é do Linux, então eu falei, não, vou ter que instalar o Windows, TI raiz. E aí, ganhei o notebook e comecei a fazer as aulas do Rosni, né? E aí, o Rosni, às vezes, falava umas coisas assim que eu não sabia nem se era de comer, de beber, mas eu ia atrás, né? Ele falava, então, hoje na aula a gente vai aprender sobre API. Daí eu lembro que eu falei, amor, né? Cheguei pro meu marido, você já ouviu falar em API? Ele, sim, isso aqui. Porque eu tava muito tempo afastada da área técnica, porque eu tava só na gestão de pessoas há muito tempo, né? Então, acabei me desligando. E aí, ali que eu fui atrás e fui buscando e vi que não era difícil. O que é gostoso do Automation Edge é que, assim, logo na primeira aula, você já faz um robô, você vê o negócio funcionando. O Rosni, puxa o step aqui, configura assim... E não era difícil, entende? Lógico que tem os seus macetes e tal. Não dá para você ir atrás também na internet muito de conteúdo, porque tem muita coisa, você fica perdido com muita informação. Eu acho que você acaba saindo com mais dúvida do que quando você foi buscar a informação, né? Então, você tem que ter realmente um guia ali, salvo se você vai atrás de algo específico. Sim. Você vai realmente atrás de uma informação. Mas não, você quero aprender... Você já tem uma base de conhecimento e você precisa de um incremento pontual. Exatamente. Daí, beleza, funciona super bem. Mas quando você vai, quero aprender tudo ali e vou atrás, é muita coisa, né? Tem várias ferramentas, e daí você fica perdido, já não sabe nem que ferramenta que você vai buscar, o porquê que você vai atrás de uma ou outra, cada um fala uma coisa. E ali
que depois eu fiquei 3 meses estudando, então eu comecei a estudar no mês de setembro, eu fiquei em outubro, novembro, em dezembro eu fiz a minha primeira POC, que é essa prova de conceito que o Rosny falou. Fiz minha primeira POC, e aí no mês seguinte eu comecei a trabalhar e eu ganhei nesse mês R$12.000. Gente, meu marido olhou para mim e falou assim, guarde esse dinheiro, não gaste. Guarde, porque dá para te sustentar aí uns 3, 4 meses. Tadinho, né? Ele não sabia. Mas... E aí, ele foi indo, ele olhava e falava, não, vamos ver se é uma febre. Pode ser uma febre. E aí, ele via que dos 12 foi subindo, não sei o quê. E ele foi acreditando. E passou 1 ano, e passou 2 anos, e passou 3 anos. E o negócio foi aumentando e se manteve. Aí porque ele é uma pessoa bem cética, né? Daí ele começou realmente a acreditar e viu que o negócio funcionava. Certo. Exato. E nesse caminho inicial, né, as minhas principais dificuldades, assim, foram... O que acontece, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando veio o Automation Edge, eu já trabalhava com automação. Então, a gente já fazia automação lá desde 2013. Só que com outro tipo de ferramenta, né? Então, eram ferramentas que faziam uma automação um pouco mais limitada e mais nichada em TI. Então, eram automações mais focadas em criação de usuário, automações que poderiam ser feitas via script somente, ou seja, em background, sem interagir com a interface gráfica, tá? E nas minhas automações, e até mesmo nos discursos comerciais que eu fazia para apoiar o time comercial para vender automação, eu sempre dizia assim, não, esse negócio de automação via tela, RPA, isso é furada. Né? Eu era um cara muito cético com relação ao RPA. E o Fernando insistindo, né? O Fernando já era o meu diretor nessa ocasião. Então, o Fernando insistindo sobre, não, nós temos que trazer isso para o mercado, que o mercado está precisando. Tem processos que não são de TI que a gente está deixando passar, são processos das áreas de negócio, são demandas que o mercado brasileiro ainda não sabe que ele tem, né? Então, começamos a falar de RPA lá em 2017, oferecendo para o mercado já o Automation Edge. Isso depois de testar outras diversas ferramentas. Então, como eu já conhecia um pouco de automação, eu era muito cético, eu dizia, Fernando, isso não vai funcionar, cara. Isso é loucura, isso é besteira, a gente está aqui perdendo tempo, na verdade. Aí o Fernando, acredita, vem comigo, né? Então, aí a gente formou um time. E você acreditou? Não, no começo eu não acreditei, tá? Sendo bem sincero, eu era bastante cético mesmo, porque eu pensava assim, nossa, ficar fazendo isso aí, toda vez que mudar a ferramenta ou a aplicação, eu tenho que ficar refazendo o robô. E aí que a gente vai, aos poucos, construindo o conhecimento, como a gente já falou na semana passada, né? À medida que os processos foram vindo, a gente foi automatizando, a gente vai construindo conhecimento e ganhando confiança na plataforma, né? Complementando o que você comentou, a história do RPA, você conhece a história do RPA? Como surgiu o RPA? Não, sinceramente não. Não, é bem interessante, porque a automação, como você falou, tem há muitos anos, desde a concepção da computação, né, programação, que são as integrações entre sistemas, de banco de dados, enfim, aí tem, não vou entrar em techniques, né, mas a automação já tem há muito tempo. E na área de desenvolvimento, né, que existia já desde, se não me engano, começos lá de 2000, até um pouquinho antes, as ferramentas de teste. De teste automatizado, né? Então, já tinha os testes automatizados, que era via tela, era via, principalmente para a web e tudo isso, né? Então, o que fizeram as ferramentas de RPA? Juntaram tudo. Juntaram as automações que eram feitas antigamente com as ferramentas de teste, né? E juntaram, e aí surgiu o RPA, né? Então, eu particularmente já conhecia um pouquinho de ferramenta de teste, né? E quando o Fernando me apresentou, que juntou tudo aquilo ali, olha só. Você já viu, né? O Vitor já foi no lado mais positivo da história. Né? O Vitor sempre é positivo, você já percebeu? Ele é um cara diferente. Mas, e aí, o que aconteceu, né? Então, veio o Automation Edge e
E tinha um grande problema. Para mim, a minha maior dificuldade, sendo bem sincero, era o idioma. Era a barreira da língua. Porque apesar de eu entender assim, o inglês e tal, eu falava muito pouco. Não falo ainda muito bem, mas me viro um pouquinho. Eu tive que fazer um treinamento de uma semana com um indiano, né? Dava dor de cabeça, não dava? Nossa, era terrível. Porque eu tinha dificuldade para entender e aí tinha que mexer numa aplicação que eu não queria estar fazendo. Então, eu tinha um pouco do ranço meu, tinha um pouco da barreira do idioma, tinha muita coisa acontecendo. E então, esse foi, no meu comecinho lá, foi a coisa mais difícil para mim, né? E depois, para eu chegar nisso que a gente falou, né, a respeito dos 5 dígitos, para ela foi mais rápido. Eu diria ali, teve os 3 meses de estudo, aí mais os 2 meses de trabalho, então, em torno de 5 meses. Para mim, o ponto que foi mais difícil nesse sentido para alcançar os 10 dígitos, porque para mim nem passava pela minha cabeça, sendo bem sincero. Porque eu era CLT, eu era coordenador de um time de automação. Aí salário fixo, né? Eu tinha um salário fixo, eu tinha minha segurança, eu não ganhava mal. Mas não ganhava 5 dígitos. Nem perto. E aí, muito estresse, né? Muita coisa e ter cuidado de um time já era uma coisa que eu já também... Apesar de... Né, eu me dava muito bem, sempre me dei muito bem com o time que eu tocava, mas eu estava meio cansado, né? Conversava com o Rosni, né, Rosni? A gente se falava. A gente falava bastante, trabalhava, por mais que eu seja... a gente era parceiro, né? Sim. Aí a gente conversava bastante sobre isso. Mas você era PJ, né? Eu era PJ, O Vitor era PJ, ele tocava alguns projetos com a gente. Então, tinha demandas que eu passava pro meu time, tinha demandas que eu passava pro Victor. Então, a gente já trocava ideia nessa época, antes de eu sair do CLT ainda, né? E aí o Victor jogou aquela pulguinha, né? E eu fiquei pensando, mordi a isca, né? E fiquei pensando e matutando aquilo até... Eu conversei em casa, obviamente, né? Tomei uma decisão. Sim. Conversei em casa, conversei com a família, conversei com os amigos. E aí, conversei com os dois. Falei, gente, eu tô pensando em fazer isso, só que se eu vou fazer se vocês me ajudarem, né? Então, aí eu tomei a decisão, eu solicitei o meu desligamento da consultoria na época e resolvi, então, que eu ia virar PJ. Ia virar um freela, né? E os dois me apresentaram para os outros parceiros, agora não mais como coordenador da operação lá da consultoria, mas agora como um consultor disponível no mercado para ajudar a atender a demanda do mercado que já era gigantesca. Foi muito difícil, né? E aí, sendo bem honesto, a partir do momento que eu saí da empresa, já no primeiro mês, eu já fiz muito mais do que eu já tinha visto na minha conta. Né? Mas até aquele momento. Eu imagino que deve ter sido assim, porque você, né, como CLT lá dentro da empresa, que você estava engessado naquele salário lá, né? E você vendo tudo acontecer, porque isso aconteceu, você ajudou a construir o Automation Edge, né? E ao conhecimento, as pessoas e tal. E aí você vendo o Vitor, daí depois você me treinou e me vendo que essas pessoas já estavam nos 5 dígitos e tal. A gente nunca tinha falado a respeito de valores, obviamente, né? Porque não é um tema que você sai falando, nossa, eu ganhei tanto, né? O Rosni sabia quanto que eu... O do Vitor eu sabia porque era eu que pagava a Ele nota. travava meu pagamento. Ele que recebia a notinha lá para fazer o lançamento e as aprovações, enfim. Mas a gente não conversava sobre isso, né? Sim, mas você sabia. Literalmente claro você sabia. Né? Sabia, mas assim, você pensava assim, não, o PJ é complicado, né? Pô, o PJ não tem FGTS. E é verdade, é uma realidade, né? E o plano de saúde, como é que fica? E não sei o quê. Então, mas não colocava no papel, né? E aí ficava pensando, né? E o FGTS, se eu pedir a conta aqui... Aí, né? Então, quando eu tomei a decisão, eu só tomei a decisão, obviamente, com segurança, né? Então, eu já tinha conversado, existia um caminho que o Vitor e a Giovana já tinham sedimentado, então eu cheguei já... Por isso que desde o primeiro mês eu já consegui. Sim. Porque vocês já tinham feito um caminho e me apresentado esse caminho. Sim. Certo? Que é isso que a gente está propondo hoje, né, gente? Então, trazendo esse material todo, trazendo esse conhecimento e disponibilizando o nosso tempo para você que está aí do outro lado, de repente, embarcar nessa com a gente, né? Cientes de que, se você for optar pelo caminho de ser um profissional seletista, um profissional de carteira assinada,
você talvez não vai chegar nos 5 dígitos no primeiro momento. Tão fácil. Você vai ter uma estrada um pouquinho mais longa, né? Porque o custo no Brasil, você sabe muito bem disso, não preciso nem ficar explicando aqui, mas o custo para uma empresa ter um profissional contratado via CLT é muito caro. Exato. Então, ela precisa diluir esse custo de alguma forma. Né? Praticamente 2 vezes, quase 3 vezes o valor do salário, né? Isso, Sim. com relação a impostos. Aí tem que... benefício, tem que ser de máquina, tem que isso aqui, tem que ter um ambiente, tem que ter... Enfim, é mais difícil, né? É muito mais difícil. Mas você já recebeu empresa. alguma proposta? Já. De 5 dígitos? Já. CLT? Já. Você já recebeu alguma proposta CLT de 5 dígitos? Não. Eu já recebi. 2 propostas CLT de 5 dígitos. Então, recebi. existe, mas é mais restrito, é mais difícil. É depois que você já está no mercado, que a pessoa já conhece o teu trabalho, já sabe e tal. Então, é algo que não é assim, né? Sim. É que nunca dei abertura também, né? O Vitor vem de uma carreira PJ já há muito mais tempo, né? Mais tempo. Então, ele já está nesse caminho muito mais tempo. E o mercado já sabe, o Vitor não quer CLT. Não, né? eu já conversei com umas pessoas, nunca contei isso pro Vitor. Já conversei com umas pessoas e falei, por que não chamo o Vitor? E algumas pessoas já me falaram, imagine o preço do Vitor, cara. O cara O cara é diferenciado mesmo. Mas e aí, ao mesmo passo, então, se você optar por um CLT, obviamente você vai ter um caminho mais longo para chegar lá. Tá? Pode ser que você vá saltando, você começa como júnior, daqui um tempo, 1 ano, talvez, vira um pleno, daqui uns 2, 3, 4 anos você vira um sênior. Quando você chegou ao nível sênior, talvez você já esteja ali nos 5 dígitos. Quando você vai num outro caminho, que é no caminho PJ, você tem algumas eu diria assim, você não tem algumas garantias, né? Que você precisa considerar. Mas, ao mesmo tempo, você tem a tua total disponibilidade para assumir as demandas que você tem condições de atender, cobrando o preço que você achar justo. Obviamente que a gente dá umas dicas aqui a respeito disso dentro do treinamento. Então, como é que você vai dimensionar um projeto? Quanto que você vai cobrar uma hora? Como é que você vai entregar esse projeto? E fazendo contas de padeiro, como a gente costuma dizer, né? Se você pega um projeto de 100 horas... Quanto ganha mais ou menos R$100? R$100? Mais ou menos R$100, talvez um pouco menos. Se você está começando, talvez não seja R$100, talvez seja 80. Já é muito bom, concorda? 100 horas, R$80, não vai chegar nos 5 dígitos, ok? Mas você trabalhou 100 horas. No CLT, você ia trabalhar 168 horas pelo menos. Né? 168 horas, R$80. Trabalhando 8 horas por dia. Vai aí, matemático. Né? Não vou ficar fazendo conta aqui. Produção. Eu vou fazer uma conta de padeiro aqui. Produção. Faz o cálculo aí, pessoal. Vou fazer o cálculo. Faz a conta aí, ó. A Giovana vai fazer aqui agora. Eu vou fazer. 168 horas? Isso, põe vezes. A R$80? R$80. Isso, dá R$13.400. R$13.440. Isso. Então, se você trabalhar as mesmas 168 horas que você já trabalha no seu CLT, vendendo a sua hora como consultor, você tem a possibilidade de fazer muito mais do que você tem hoje. E então, você consegue, com disciplina, né? Com disciplina importante no PJ, que você tem que ter, de fazer as reservas, pagar o seu plano de saúde. Rico! Não, eu vou lá financiar o carro. Não, gente, você vai fazer uma reserva, porque o inverno chega para todo mundo. Então, você tem que reserva de férias. Aprendi esses dias, tem que fazer reserva de férias. A Giovana não faz reserva de emergência, ela faz reserva de férias. De férias, para ir para Bora Bora. Só que não, né? Maldivas. Então, é importante você ter essa disciplina, né? Então, é possível, é factível. Eu fiz no meu primeiro mês, a Giovana fez no 5º mês, porque ficou 3 meses estudando. O Vitor sofreu um pouco mais, porque ele estava desbravando, né? Então, só que o Vitor já tinha outras coisas, né? Obviamente que ele não ficou ali 1 ano trabalhando de graça sem ganhar nada, né? Ele já tinha outras era atividades. PJ, né? Já era PJ, já fazia implantações de outras ferramentas, que não de automação, né? O Vitor trabalhava com ITSM, com implantação de outros tipos de ferramentas. Então, sempre com disciplina, né? Cuidando do financeiro, tendo atenção, não se vislumbrando com as coisas. Eu acho que esse é um ponto que vale ressaltar. É um excelente conselho, né?
E da onde que vem essa demanda? Eu acho que o pessoal fica pensando, tá, legal, vou trabalho 200 horas se precisar. Eles que vão ter que vender o robô? Aí que vem Já o ponto, vieram me né? perguntar, mas eu que tenho que vender? Não precisa, gente, porque assim, ó, a nossa... Se você vender, ferrou, né? Quem que a vai gente entregar? já não tem né? mão de obra para fazer Então, o negócio. olha só, a nossa intenção aqui, e faz parte do ecossistema do RPA na prática, a nossa comunidade, obviamente, que nós já falamos na semana passada a respeito dessa troca de experiências e tira dúvidas, um aluno tira dúvida do outro e tudo mais, isso é muito legal. Mas nós temos o nosso banco de Edgers, né? Que é um banco de profissionais com selo de qualidade RPA na prática. Então, nós três que estamos aqui somos os primeiros consultores Automation Edge do Brasil. Então, modéstia à parte, somos as pessoas que mais conhecem da plataforma no mercado nacional. Então, se nós estamos dando um selo de qualidade para você, aluno do RPA na prática, você pode ter certeza que os parceiros que já nos conhecem, já conhecem a qualidade do nosso trabalho, sabem que a gente sabe o que faz, e que a gente não coloca o nosso nome em qualquer coisa, a gente cansa de negar projeto porque a gente olha assim, isso aqui, melhor, esse processo aqui, continua fazendo manual porque ele ainda não está maduro o suficiente para ser automatizado. Melhor isso aqui, que daí eu automatizo ele. Então, tem que ter critérios, né? Para trabalhar com a gente. A gente é meio enjoado com as coisas. Então, tem que ser as coisas certinhas para que a gente possa pôr o nome em cima e, né, garantir a entrega. Não adianta pegar e não conseguir entregar, né? Coisa A mais gente feia. só tem cara de boazinha. Aí, por trás... Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Isso é verdade. Olha lá, até a produção, gente. Então, pessoal, o que a gente está dizendo aqui, lógico, com muito bom humor, mas é algo muito sério, né? Então, você precisa ter disciplina e essas demandas, elas vão chegar para você através desse selo de qualidade, tá? Então, esse banco de Edgers, ele é divulgado para os nossos parceiros e para os clientes da Automation Edge, para a própria Automation Edge no Brasil, inclusive, para que ela saiba assim, olha, esses profissionais aqui têm um selo de qualidade, eles passaram pelos desafios do Automation Edge dentro do curso do RPA na prática, não são desafios fáceis, já fica a dica. Não adianta xingar a gente depois, os desafios não são fáceis e eles foram feitos para não serem fáceis mesmo, para desafiar, por isso que o nome é desafio, não é exercício, não é, né, qualquer outra coisa, não é um teste, é um desafio mesmo, não é molezinha, tá? Então, o desafio não é para ser fácil mesmo, por isso que o nome é desafio, não é teste, não é prova, não é nada disso, é para ser um desafio realmente, é para te instigar a pensar como automação, tá? Então, o objetivo é basicamente fazer com que você conquiste esses desafios e vai ganhando os nossos selos de qualidade para que você chegue ao término do treinamento realmente provado dentro da tecnologia, né? Para que os parceiros, os demandantes, né? Para quem vai trazer a demanda para você, saiba, não, esse cara passou no primeiro desafio, ele sabe fazer, passou no segundo, passou no terceiro. Então, eu sei que eu posso esse processo, eu posso passar para esse cara com segurança de que ele vai conseguir entregar. E a certificação, né? Porque a gente prepara também Tem um módulo, né? Para certificação. Específico para certificação. Então, todos esses desafios vão preparar e vocês vão sair com o conhecimento necessário para fazer a certificação também. A certificação nada mais é do que uma prova de que uma prova do fabricante de que você está apto mesmo a trabalhar na ferramenta dele. Então, na área de tecnologia, uma certificação equivale, muitas vezes, como se fosse uma pós-graduação, uma coisa assim. Tem muita força, né? Sim. Tem muita força. E o que é muito importante ressaltar é que você, aluno do RPA na prática, não precisa pagar por essa certificação. Exatamente. Né? Então, se você é aluno do RPA na prática, fica você preparado. vai ter direito, você fica preparado e você tem direito a fazer a prova de certificação, graças aqui a nossa parceria com o fabricante. Exatamente. Gente, então, eu quero deixar um lembrete aqui para vocês. Aproveita, se inscreve na semana do RPA na prática. Ela já está rolando, já está acontecendo, mas dá tempo de você correr atrás do prejuízo e fazer tua inscrição lá, tá? Hoje foi liberada a segunda aula. Então, assiste rapidão a primeira, a segunda e a terceira será liberada na sexta-feira dessa semana. Então, aproveita, vê lá se você tem interesse, se você gosta, se você acha que isso daí também é para você, se você consegue se imaginar
trabalhando atrás de um notebook ou de um computador, fazendo essas automações. Se você estiver preparado, a gente vai adorar te receber como um futuro Edger no nosso ecossistema que a gente montou especialmente para vocês. Hoje a gente ainda não tem o treinamento, não está aberto o treinamento de 1 ano oficial do RPA na prática. Nós não estamos com ele aberto, ele não fica sempre aberto, disponível para vocês entrarem, porque a gente literalmente ajuda todos os alunos quando eles entram a caminhada ali dos primeiros momentos ali, nos primeiros módulos. Então, a gente não pode deixar sempre ele liberado. Eu já estou recebendo várias mensagens desde segunda-feira da primeira aula de semana do RPA na prática, pedindo, querendo saber, o pessoal querendo saber onde que compra e tal. Hoje ele ainda não está aberto, a gente está conversando aqui, vendo a possibilidade, como que estão os alunos da primeira turma, para ver a possibilidade se a gente consegue abrir uma próxima turma já nesse momento. Mas hoje a gente ainda não tem informação, a gente sabe que vai abrir uma segunda turma, mas ainda não sabemos a data. Tá? Mas aproveita porque a semana do RPA na prática está liberado e vocês podem fazer a inscrição de vocês lá. Beleza? Muito obrigada, pessoal. Valeu, gente. Pessoal. Tudo de bom. Até mais. Tchau. Até logo. Até. Tchau.